Conceição. Conceição, faz seu nome. Olá. 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 Muito prazer em tê-la. Obrigada. Vamos ver só achar aqui o... Carta de São João, aqui é esse? Cadê? Esse aqui é o segundo, né? Vai dar falando Não, liturgia? não é isso não. Cadê, gente, meu? Ah, tem São Lucas. E 10 fundamentos. Não, tá São Lucas. Peraí, será então que- tá. Vamos aqui. Conceição dele. Vida do Evangelho de São Lucas. Isso. Aqui, ó. Tem que passar aqui. Isso. Você usa isso? Pra cima, Esse maiorzinho, Ah. setinha maior, é pra vai frente. pra frente. E essa aqui vai pra trás. A menor vai pra trás. Ah, essa vai pra frente, essa vai pra É, a trás. pequena vai pra trás. Então tá bom. Gente, boa noite, né? Mais uma vez, né? Eu tô aqui. Queria não, mas... Queria não, eu queria que fosse outra pessoa, né? Que estava programado para estar aqui, né? Mas como a Sirlene falou na semana passada, né? Houve uns desencontros aí com os assuntos e as pessoas que estavam preparadas e a gente assumiu, né? Então é isso, o importante é que não seja, a escola não fique sem o assunto programado daquela semana, né? Então, como a Sirlene falou semana passada, ela falou sobre o ano litúrgico, né? Vocês estão lembrados? Que ela falou do ano litúrgico, como que é a liturgia da igreja, como que se trabalha a liturgia na igreja católica e que os anos, o ciclo litúrgico é dividido em 3 anos, né? É isso? Vamos lá? Anos A, B e C, né? Então, esse ano nós estamos no ano C, que é o Evangelho de São Lucas. E o ano passado foi o ano B, que nós vimos aqui também na escola, né? Que nós trabalhamos o Evangelho de Marcos, né? O Evangelho de Marcos, que é do ano B. E a gente fez até uma aulinha como identificar esses anos, né? Anos A, B e C. E então a gente viu que para aqui o ano C, ele sempre é um múltiplo de 3. Se a gente somar a idade, ou o ano que nós estamos, 2025, nós vamos ter um múltiplo de 3. Então esse é o ano C. Aí o seguinte, vem o A, o B, depois vem outro múltiplo de 3, aí vem o ano C novamente. Então isso é só uma curiosidadezinha para a gente ir para frente. Então no ano que nós trabalhamos o Evangelho de São Mateus, que é o ano A, e a gente vê que Mateus... Vocês já observaram, isso é uma pergunta, vocês já observaram nas paróquias, nos vitrais das paróquias, ou desenhos nas paróquias, que às vezes sempre tem imagens de 3 animais e um anjo de asas? Vocês já prestaram atenção nisso, nas paróquias? Começa a prestar atenção. Quando eu vou à paróquia de Padre Francisco, eu fico encantada com aquela pintura lá do altar na paróquia do Padre Francisco, que lá tem os 4 evangelistas representados ali na paróquia. Então, esses desenhos representam os 4 evangelistas, né? Então, a gente vê que no Evangelho de Mateus, Mateus é representado por um anjo com asas. Ou seja, o homem, né? Que é Mateus, quando ele vai falar no evangelho dele, ele dá ênfase ao homem, né? Dá ênfase ao homem. Então, ele tem, assim,
ele vai fazer o evangelho dele falando da natureza humana, entre outras coisas, mas ele fala muito do homem. No evangelho de Marcos, que é simbolizado pelo leão, né? A gente viu que é o leão. Por que o leão? Porque Marcos, ele fica mencionando a pregação de João Batista no deserto. Então, com força, o leão ruge e João Batista foi para esse deserto anunciar Jesus Cristo. E o Evangelho de João é representado pela águia, né? Porque a águia vê de cima, a visão é penetrante, vê de todos os lados. Então é Jesus que vem para nós, né? E hoje nós vamos falar do Evangelho de Lucas, que é representado por um touro. Por que o touro? Será que alguém poderia dizer pela vaca ou touro, como queira dizer? Por que o Evangelho de São Lucas é representado por esse animal? Os sacrifícios, né? Então, porque os animais eram sacrificados, né? Então, é por isso que coloca ali junto de Lucas, tem um touro. Então, são os sacrifícios apresentados nos templos, né? Quando era na época, iam fazer os sacrifícios dos animais. E também a gente vê que quando começa o livro de Lucas, a visão de Zacarias, né? Zacarias era um que ajudava no templo, limpando as coisas e tudo, e aparece a visão de Zacarias, um homem idoso, com a esposa idosa, estéril. Então o livro de Lucas começa logo com esse prólogo aqui, ó. Assim, aqui. Diz aqui Zacarias: caminho da vida, caminho de Jesus, portanto você será pai e sua mulher terá um filho, né? Então já vem aqui quase que o anúncio de Lucas no Evangelho, que a gente vai ver mais para frente no primeiro capítulo. Mas afinal, quem é Lucas? Então a gente vê aqui, ó, Lucas, simbolizado aqui nessa imagem, ele escrevendo, ele considerado um grande historiador e ele médico, artista, que tudo isso a gente vai ver. Então vamos ver. Cadê? Como é que faz? Para cima. É o grande. Esse de cima? A setinha maior. Por que não vai? É porque a setinha maior não é essa aqui não, é aqui, ó. Ah, é? Eu tô enxergando. Essa aqui, ó, a de baixo é a de cima que volta e essa que passa. Ah, tá, é a de baixo, você quer de cima. Então, quem é essa? A gente não sabe mexer nesses negócios, é assim mesmo, viu? Daqui a pouco eu vou no dedo ali. Então, São Lucas foi um dos 4 evangelistas, autor do 3º Evangelho e dos Atos dos Apóstolos. Então, São Lucas escreveu o Evangelho, o 3º Evangelho, e também o Ato dos Apóstolos. Seus textos são os de maior expressão literária do Novo Testamento. Por que isso? Porque São Lucas era estudado, conhecia muito, tinha muito conhecimento. Então, os textos do Evangelho de São Lucas, a gente vê que ele é bem conectado, ele é bem ordenado, né? Então, os textos de São Lucas têm uma expressão literária e as parábolas e todas as histórias que são contadas são muito bonitas. Seu dia é comemorado em 18 de outubro, considerado patrono dos médicos e artistas. Então, os artistas plásticos também têm como patrono São Lucas, né? Os que gostam de desenhar, que gostam de pintar, né? São Lucas nasceu na Antioquia, na Síria Antiga, situada próxima à costa do Mediterrâneo, hoje o sudeste da Turquia, no século I da era cristã. Então, São Lucas, ele não conheceu
Jesus pessoalmente, né? Foi através dos outros apóstolos que ele ficou conhecendo Jesus. Por seus escritos, acredita-se que pertencia a uma família culta e abastada. De acordo com a tradição, Lucas tinha talento para a pintura e exercia a profissão de médico. Então, se a gente entrar aí no Google, nas imagens, pedindo imagens de São Lucas, a gente vai ver São Lucas sempre ou escrevendo ou pintando, né? Ou fazendo uma arte. Então, por isso, esse talento dele, né? Talento para a pintura. E ele, da maneira como ele escreve, por isso que se diz que ele pode ter sido de uma família abastada, de uma família de muita cultura, né? São Lucas, ele foi introduzido na fé por volta dos 40 anos de idade. As primeiras referências a São Lucas constam nas cartas de São Paulo. Então, lá nas cartas de São Paulo é que começa a se falar de Lucas mais detalhadamente. Então, ele é chamado de colaborador e de querido médico. Então, lá a gente vê isso no livro de, como é que é? Filemão, ali está errado, né? E Colossenses, que diz que Lucas foi o único que ficou do lado dele enquanto esteve preso. Então, Lucas acompanhou São Paulo durante o período que ele ficou na prisão, estava sempre do seu lado. A gente viu também no Evangelho de Marcos, que Marcos também foi discípulo de Paulo, que também sempre estava ao lado de Paulo nas suas caminhadas, nas suas viagens. Então, Marcos acompanhou muito Paulo nas viagens. E São Lucas, ele foi aquele colaborador, aquele presente junto a Paulo na prisão. Lucas não conheceu Jesus Cristo pessoalmente. Ele conheceu o Senhor através dos apóstolos, né? Como eu falei. Ele foi discípulo dos apóstolos de Jerusalém e depois foi discípulo de Paulo. Então foi através dos apóstolos, através das histórias, através do contato pessoal com os seguidores de Jesus Cristo, que Lucas escreveu o Evangelho e depois os Atos dos Apóstolos. Alguém aqui já viu aquele filme The Chosen, Os Escolhidos? Não é? Filme não, a série, né? É uma série. Então, gente, aquele filme The Chosen, aquela série The Chosen, ela é maravilhosa para a gente ver esse chamado de Jesus. Vem, agora é a tua vez. Vem, tal. Gente, eu me encanto com aquele filme, com Mateus ali. Mateus, aquele ali que era todo certinho, tudo organizado, tudo arrumado, e junto com Jesus ele foi se ajeitando. Agora vai sair mais parou no terceiro agora episódio que a gente fala, É a temporada, Agora vai sair a 4ª temporada. Eu estou doida para chegar na 4ª temporada, porque vai ter mais coisas por aí para a gente ver. Então, São Lucas conheceu Jesus Cristo através dos apóstolos e através principalmente de São Paulo. A gente fica pensando assim, como Paulo, né? Como Paulo? Por que tanto Marcos como Lucas aprendeu tanto com Paulo, se Paulo era aquele pecador, aquele que não seguia Jesus Cristo, né? Mas depois da conversão de São Paulo foi o maior dentre todos eles de mostrar quem é Jesus Cristo, de colocar o valor, a vida toda de Jesus Cristo para todos aquelas comunidades por onde São Paulo andava, né? Então isso é missão nossa. A gente vai ver que o Evangelho de São Lucas, ele é para nós, os cursilistas, para a gente andar, para a gente caminhar, para a gente fazer, para a gente estar sempre junto com Jesus anunciando, né?
Então, eu estava mexendo no slide, aí depois não dei conta de ajustar, ficou todo bagunçado. Então, de acordo com o prefácio do livro, né, o comecinho aqui, o prólogo do livro de Lucas, se vocês abrirem a Bíblia de vocês vão ver que o propósito de Lucas é relatar o início do cristianismo enquanto procura o significado teológico da história. Então, ele procura sempre procurar esse significado teológico realmente do anúncio, né? Do anúncio de Jesus Cristo. O Evangelho de Lucas é o terceiro evangelho e pode ter sido escrito por volta dos anos 50 a 65 depois de Cristo. Então você vê, foi muito depois de Jesus Cristo que o Evangelho de São Lucas foi escrito. Por isso que ele começa a relatar sobre o cristianismo e depois, né, de Jesus que começou, né, o anúncio, né, a caminhada, e então ele pôde relatar muito sobre essa caminhada do cristianismo. Então o Evangelho, ele se divide em 3 fases. A primeira termina com João Batista, né, quando João Batista faz o batizado de Jesus, anuncia, diz que é pecador e tudo mais, e tem aquela história de João Batista anunciando Jesus Cristo, e virá aquele que será maior do que eu não serei digno de desamarrar as suas sandálias, né? Então termina com João Batista. A segunda consiste no ministério terrestre de Jesus, né? A vida dele, pública, ele andando no meio do povo. E a terceira é a vida da igreja após a ressurreição de Jesus Cristo, né? Então são divididas nessas 3 partes. O livro contém ao todo 24 capítulos, 24 parábolas e 21 milagres. Lucas gostava muito de escrever, de evangelizar, de mostrar a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus, através de parábolas. Então, ele contava as parábolas, né? O Evangelho apresenta o caminho de Jesus com todos os acontecimentos que entraram para a história. Lucas é o evangelista que mais fala sobre Maria, mãe de Jesus. Traça a história da gravidez da Virgem e traz também os segredos da Anunciação. Então a gente vê que no início do Evangelho de Lucas, então ele faz toda aquela narração da Anunciação do anjo para a vinda de Jesus Cristo. Então, e ele faz assim, de uma maneira belíssima, poética, reflexiva, né? Que todos nós aprendemos a amar Maria lendo o capítulo 1 de Lucas, né? Quando chega ali naquela hora do Magnífica, aí pronto, aí a gente se derrete, né? Porque o primeiro capítulo de Lucas é voltado todinho para a figura de Maria, a figura de Nossa Senhora. O Evangelho de Lucas tem como foco a salvação universal, a misericórdia de Deus. Ou se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, viu? Você era do povo escolhido? Ele era. Lucas? Não, porque ele não conheceu Jesus. Mas todos os apóstolos, eles são descendentes dos judeus? No filme que você fala? Ah, tô pensando que você estava falando do filme. No contexto da história, né? Então, eu não sei te falar assim, porque onde eu li não conta nada assim. Paulo é, né? Isso. Não é? Ele foi introduzido na cidade, ele começou a seguir Paulo. Curioso. Eu falei assim, eu vou ver o que esse cara está falando, vou ver o que está dizendo, e daí ele foi amando Jesus Cristo, porque como a profissão dele era médico, ele tinha os seus afazeres, né? Mas a curiosidade dele era maior do que
o pensamento dele só como profissional, né? E foi Paulo que mostrou para ele quem era Jesus, né? Gentil, né? A gente vê que, e depois nós vamos falar aí que o evangelho de Lucas não era só para os judeus, mas era para os gentios, né? E principalmente para os gentios. Essa semana é uma coisa muito interessante, que tem o evangelho da multiplicação dos pães que sobra 12 cestos, que remete às 12 tribos. E os 7 peixes. São as 7, não é tribos, dos gentios, né? Eu vi esse comentário também, né? Eu vi a ligação dos 12 cestos e os 7 peixes, mostrando os 12 apóstolos e as 7, os que eram afastados, né? E tem o Sermão da Montanha, que está em Mateus. E o de Lucas. Mateus fala de um contexto e que Lucas, no Evangelho de Lucas, são só 4 bem-aventuranças, né? Na de Mateus são 8. Só desviando um pouquinho, né? Quando no Mateus, Jesus subiu ao monte e foi anunciar. Quando de Lucas, Jesus ficou na planície anunciando, né? Então são as 4 aventuranças de Lucas, mas tem 4 ais. Então ficam 8 do mesmo jeito, como Mateus coloca as 8 aventuranças. Então Lucas fala dos ais, do mais, mais, né? Então a gente vê essa parte aí. Então vamos lá, parei onde? Tem como foco a salvação e a misericórdia de Jesus, né? Essa misericórdia de Deus, mostrada por Jesus na sua atenção aos pobres, refugiados e sofredores. Então Lucas, o contexto do evangelho dele é falando dessa misericórdia de Deus que Jesus apresenta com atenção aos pobres, né? Aos sofredores. Mostra a presença fiel de Maria, principalmente nos relatos sobre a infância de Jesus. Então, Maria presente na vida do filho. Atenção especial aos pobres e às vítimas das injustiças. Zaqueu, aí a gente vai ver depois aqui parte assim dos evangelhos, né? A acolhida dos pecadores arrependidos pelo perdão e a misericórdia de Deus. A invocação do Antigo Testamento para explicar o significado dos acontecimentos. Então, Lucas faz paralelo, né, com o Antigo Testamento, que aí explica os acontecimentos do Novo Testamento. Para quem e por que esse livro foi escrito? Lucas pretendia que seu evangelho fosse lido principalmente por um público gentil, né? Tá vendo aí, gentil. Povos que não eram judeus ou que não seguiam a religião judaica. E ele apresentou Jesus Cristo como o Salvador, tanto dos judeus quanto dos gentios. O judaísmo era marcado por separações entre puro e impuro, judeu e estrangeiro, homem, mulher, escravo e livre. Então não se misturavam, né? Muito preconceito mesmo. Então rico para lá, pobre para cá, mulher para lá, homem para cá, criança não tinha. Então era assim muito separado, né? Então Lucas que quer mostrar no evangelho dele isso, que o evangelho, que Jesus Cristo veio para todos, não veio só para uma classe, né? Então veio para todas as classes. Lucas escreveu esse evangelho especialmente a Teófilo. Lucas 1:3, que em grego significa amigo de Deus ou amado por Deus. Teófilo pode ter sido o patrono de Lucas que dedicou o livro. Então, se a gente pegar aqui, bem aqui no início, no capítulo 1, no versículo 3, está assim. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio,
Também eu decidi escrever para você uma narração bem ordenada, excelentíssimo Teófilo. Então ele coloca aqui que ele fez uma escrita bem ordenada, uma escrita bem criteriosa, né, para poder sair, para poder ser publicada para Teófilo. Então por isso que diz que Teófilo pode ter sido o patrono de Lucas, né? Aí o baixinho que botou aí pequenininho, porque é uma coisa que parece, né? Parece ser. Lucas apresenta Jesus como filho de Deus, mas volta sua atenção especialmente para a humanidade dele, com sua compaixão para com os fracos, os aflitos e os marginalizados. Então você vê que está sempre voltando para a periferia, para os afastados, né? Agora vamos colocar nossas palavras, né? Para os afastados. O que fala do nosso concílio? Buscar os afastados para evangelizar, né? Então é isso que fala no Evangelho de Lucas. Algumas características marcantes desse livro, quais são? Se destaca por ser uma narrativa minuciosa, como foi falado bem ali no início, né? Quando ele escreve para Teófilo, né? Ele fez um apanhado minucioso, né? Uma conta ordenada, com sequência cronológica, né? Coerente com a mente médica de Lucas, frequentemente fornecendo detalhes que os outros relatos dos outros evangelistas omitem, né? Então ele tem esse cuidado de fazer essa ordenação dos fatos e apresentar. Então a narrativa de Lucas é muito minuciosa. Por isso que o evangelho dele é muito longo, porque se a gente observar, os capítulos são longos, né? Tem capítulo que tem 40 versículos, né? Então são narrativas longas. Lucas é o mais longo dos 4 evangelhos e o livro mais longo do Novo Testamento também. Então, algumas das histórias mais bem conhecidas dos cristianismos são exclusivas do Evangelho de Lucas. Então, as circunstâncias do nascimento de João Batista, como é que João nasceu, né? Mostrando toda aquela parte, a narrativa do Natal, tradicional do Natal, do nascimento, né, de Jesus, Jesus aos 12 anos no templo. Então está tudo aqui, ó. Cadê o negócio? Ui, o que eu fiz? Eu queria botar aquele negócio que põe a luz. Que põe a luz, onde que é? Não tem luz? Aqui, é porque está clarinho, foi amarelo não aparece nessa coisa. Então a gente vê aqui, ó, as consequências do nascimento de João Batista, Lucas 1, 5, 27 e tal. Narrativa do Natal, Lucas 2, a história de Jesus quando era um menino, aos 12 anos, no templo, as parábolas como a do bom samaritano, o filho pródigo. Então estão aqui em Lucas 15, Lucas 10, o rico e Lázaro, então Lucas 16, a história dos 10 leprosos, Lucas 17, e o relato do Senhor já ressurgido aqui, né, ressurreto, andando com seus discípulos na estrada de Emaús. Então são relatos bem ricos que nos mostra bem a vida desde o nascimento de João Batista até a ressurreição de Jesus Cristo. Outra característica exclusiva do livro de Lucas é a inclusão dos ensinamentos de João Batista, não presentes nos outros evangelhos. Então, tem... Ai, meu Deus. Como é que é? A seta pequena, não é essa última aí. Aí, é aqui, né? Que eu tava. É outra característica exclusiva, né? A inclusão dos ensinamentos de João Batista dão presente nos outros evangelhos. Então não tem. No evangelho de Marcos e Mateus são
Talvez aparece alguma coisinha lá, mas não tem, exclusivo assim como de Lucas. E a inclusão do chamado treinamento e trabalho missionário dos 70, né, quando Jesus escolhe os 70 para continuar a missão, né, depois da ressurreição. Aí vem mais, não só tem apóstolo, agora vem mais gente para acompanhar a história da igreja, que depois a gente vai ver ali nos Atos Apóstolos. Cadê? 70. Além disso, Lucas é o único escritor do Evangelho que registra que o Salvador suou sangue no Getsemane e que um anjo o fortaleceu. Aqui, quando a gente está lendo, né, as explicações, porque os historiadores falam que Jesus falou que cadê o negócio vermelho? Não lá, menina. A luzinha. A luzinha, deixa eu explicar, você vai esquecer mais. A luzinha é da ponta aqui, ó, perto do pretinho. E aqui embaixo o pequeno volta e o de baixo passa. Tá, então é isso aqui, a luzinha. Então, quando fala aqui que Jesus suou sangue no Getsemane e que um anjo depois veio fortalecer, né, Jesus, então eles falam que essa interpretação aqui de Jesus do suor de sangue é por Lucas ser um médico e viu que o sofrimento dele era tão grande naquele momento que chega a suar sangue. Então, é uma coisa que a medicina que explica, né? Então, é uma coisa assim, interessante que a gente começa a pesquisar. Por isso que é bom a gente vir preparar um conteúdo e vir para cá, porque a gente sai procurando coisa para ler e a gente vai descobrindo outras coisas, né? Que a gente não conhecia, igual a Silene na aula passada, né? Ela mostrando tantas aquelas coisas lá de que muitas de nós aqui nem sabíamos e ficamos sabendo naquele dia. Por isso a importância, né, gente, da formação, a importância da escola. Por começar e terminar no templo, o Evangelho de Lucas indica a importância do templo como o principal local em que Deus se comunica com a humanidade. Então a gente viu também o ano passado no Evangelho de Marcos, que as pessoas se reuniam em sótãos, né? Vamos colocar essa palavra, né? Em sótãos, né? Embaixo de grandes salões e tudo, e que como a família de Marcos também era uma família abastada, então os apóstolos se reuniam naqueles salões embaixo da casa de Marcos. Então aí são considerados os templos, né? Porque não podia ser feito pregações do lado de fora, porque eram perseguidos, né? Então eles procuravam os templos, os locais, para poder fazer os anúncios. No plano teológico da obra de Lucas, o tempo da promessa é o Antigo Testamento. Então vem a promessa, os profetas, os reis, Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Então o tempo da promessa todinha está no Antigo Testamento. E o tempo de Jesus é o Evangelho. Esse é o tempo de Jesus, o Evangelho. E o tempo da igreja está em Atos dos Apóstolos. Aí quando a gente começa, Jesus Cristo está situado, inserido nos evangelhos. Então, quando às vezes a gente ouve algum irmão nosso separado falando de uma coisa e de outra, aí sempre a gente ouve o padre dizer: Jesus veio abolir essas outras coisas, porque com Jesus Cristo a gente começa a ter o pensamento da salvação e da ressurreição. Então a gente não pode ficar só apegado no Antigo Testamento e esquecendo que Jesus já veio, que Jesus já anunciou o reino, que Jesus já nos preparou para a salvação. Então nós não podemos ficar toda a vida apegado no Antigo Testamento. E a história da igreja está em Atos dos Apóstolos, como está lá, eles se reuniam
no mesmo lugar, né? Em unidade, comunhão, então ali já era o nascimento da igreja. A visão unitária de um único projeto de libertação e salvação, querido por Deus, pelo Deus da Bíblia, que se concretiza no segmento e aos ensinamentos de Jesus narrados no Evangelho, né? São todos narrados no Evangelho, e por meio da participação nas comunidades cristãs, pela ação do Espírito Santo, que é Atos dos Apóstolos. Que aí vem a promessa, né? Quando Jesus está junto, conversando com eles, quando aparece para eles, ele promete o Paráclito. Ele promete aquele que vai, a infusão do Espírito Santo, né? Acho que é interessante isso aí, assim, né? Que Lucas, ele quis mostrar, né, a visão que é o único projeto de libertação e salvação. Então ele fez isso, né? Por isso que ele quis escrever os Atos dos Apóstolos. Porque já tinha, né? No Evangelho ele fala da promessa, né? Uhum. E nos Atos dos Apóstolos ele vai falar das comunidades que só porque a salvação só se realiza quando se tem se forma uma comunidade e trabalha para essa salvação. Porque você não se salva sozinho, né? Você tem que ter ajuda da comunidade também. Estava aqui, né? E por meio da cristologia de Lucas, revela Jesus como eminentemente compassivo e misericordioso, salvador de todos. Então, se a gente ver e observar, então tudo aqui nessas passagens, ó, a gente fez questão de colocar as citações para mostrar onde é que mostra Jesus compassivo, misericordioso, salvador de todos, curador de todas as doenças, acolhedor dos samaritanos, acolhedor amoroso das mulheres, praticamente da comunhão de mesa. Então é onde que pega todos os pecadores para sentar à mesa junto com ele. Zaqueu, desce daí, ó. Eu hoje vou jantar lá na tua casa. Então, é isso que é esse acolhimento. Dá-me água, eu estou com sede. Pede para a samaritana, pedindo água para a samaritana, né? Então, se a gente for observar todas essas passagens, o acolhedor das mulheres, ela veio enxugar os meus pés com os cabelos, né? Então são coisas, são fatos que são narrados que a gente deve ver que essa cristologia que Lucas revela é desse Jesus compassivo e misericordioso e acolhedor. O templo e a cidade de Jerusalém como lugares exclusivos de salvação ou revelação são superados. O povo de Israel, segundo Lucas, não é mais o povo eleito por excelência, né? Então, nós aqui em Israel, nós somos o povo eleito, então estou salvo. Aí está igual as histórias, né? Quem vem para a minha igreja está salvo, né? Eu estou hoje com a voz meio ruim. Então, não é mais o povo eleito por excelência. Basta perceber a prioridade que Lucas dá aos samaritanos e aos gentios. Então, os pecadores estão aí incluídos na história de salvação. Jesus não é aquele que só quer atender esse povo eleito. Lucas nos alerta que o lugar por excelência da revelação de Deus é a pessoa de Jesus. O menino Jesus é reconhecido como bendito na sua humanidade. Visita o seu povo e toda a humanidade. Deus, em Jesus, visita amorosamente o povo e dá início assim a um tempo de salvação, paz, reconciliação e perdão. Então Deus vem em nós porque Jesus nos visita, Jesus nos acolhe, né? Porque Ele vem nos ensinar para mostrar essa salvação, a paz e a reconciliação. Então é isso que a gente tem que pôr em mente
ao ler qualquer um dos evangelhos. Ao você ler Marcos, ao você ler Mateus, ao você ler João, você tem que perceber, além de Lucas, né, principalmente Lucas, que é esse ano, que a gente tem que ler esse ano o evangelho todinho, começa a ler. Vai lá, hoje eu vou ler só a introdução aqui da Bíblia, só o comecinho, não vou ler mais nada, vou ler só aqui a introdução, que toda a Bíblia tem uma introdução, né? Aí ali já explica como é que vai ser trabalhado esse evangelho que nós estamos vivenciando esse ano. Aí depois, hoje eu vou ler o capítulo 1, amanhã eu vou ler um capítulo muito grande, vou ler do versículo tal a tal. Então, se a gente colocar isso como um serviço para nós, está vindo a quaresma, né? Uma penitência, minha quaresma esse ano, eu vou fazer a leitura do evangelho de Lucas todinho, anotando aquilo que me chamou mais atenção, refletindo, né? Vou refletir, vou mastigar o evangelho de Lucas. Então vai ser 40 dias, vai passar que você nem vê, porque você vai ler com muito amor o evangelho de Lucas. Lucas nos alerta que o lugar por excelência de revelação é a pessoa de Jesus. O menino já falei, né? É reconhecido como bendito na sua humanidade visita. Então, reconciliação e perdão. Para Lucas, a prática é decisiva. Isso aí tudo na teologia, da visão teológica, né? Isto é comprovado na obra lucana com expressões como: façam coisas para provar que vocês se converteram. Olha só como é que está escrito, ó. Lucas 3, eu marquei. Não sei se ainda está aqui o papelzinho que eu botei, está aqui. Olha como é que está escrito aqui, ó. Lucas, a minha Bíblia é pastoral, tá? Façam coisas para provar que vocês se converteram e não comecem a pensar: Abraão é nosso pai, porque eu lhes digo, até destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. Então a gente tem que fazer coisas porque Jesus disse que até das pedras pode nascer um filho de Abraão. Então nós podemos mostrar que nós podemos fazer muitas coisas para a nossa conversão, né? Trabalhar e caminhar para a nossa santidade, que a gente trabalhou tanto no movimento de Cursilho esses 2 anos para trás, né? 3 anos, né? Que nós falamos muito de santidade. E ainda está se falando, né? Porque não deixa de falar. As multidões, alguns cobradores de impostos, alguns soldados perguntaram a João Batista: o que devemos fazer? Então eles perguntavam, né? O que é que nós devemos fazer? Aí a gente vai pensando lá naqueles evangelhos, né? O rico: mestre, o que eu devo fazer? Vende tudo e me segue, né? Então lá a gente vê isso nos evangelhos. Um escriba pergunta a Jesus: o que devo fazer para receber uma herança e a vida eterna? Aí está lá em Lucas 10. Jesus responde: vai, vende tudo. Tem aquela outra parte: deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? E vai e segue. Você tem que seguir Jesus para isso. Do bom samaritano, vai lá, cuida dele. Mas eu sou samaritano, mas é você que vai cuidar dele, né? Porque o samaritano nem podia pegar outra pessoa, né? Eu sou samaritano, como é que eu vou cuidar dele? Você vai, ainda leva, põe lá numa casa e deixa lá, e depois na volta eu passo aqui, né? Então vai lá o episódio do samaritano. E Jesus responde dizendo: vá e faça a mesma coisa. Então, tudo que você pergunta, que indaga e tudo, Jesus vai falando o que ele faz, o que deixou de fazer, o que fulano fez, o que ciclano fez, e diz para você: vá e faça a mesma coisa, né? É uma ordem, ele ordena mesmo, não fica assim,
Não vai ficar, vou pensar se eu vou, né? Igual eu fiz, vou pensar se eu vou para o cursinho, se eu não vou, não sei se vai dar certo, não sei se não dá, mas é aquilo, né? O chamado, vá e faça, né? Mas tem hora que o vai e faça é meio difícil. Então, o mais importante de que ter uma opinião certa é ter uma prática correta e libertadora. Então, eu posso ter muitas opiniões, posso dar opiniões para muitas coisas, mas é mais importante uma prática correta e libertadora. Aí Martinha fala lá, dia 26, adoração ao Santíssimo na 606 Sul, lá na Igreja do Santíssimo. Ai, meu Deus, não dá. Como é que eu vou fazer? É 2 horas da tarde. Aí tal, é até 4 horas. E tudo, e vem uma desculpa, vem uma desculpa, vem uma desculpa. Aí, mais importante do que ter uma opinião sobre a vigília, uma opinião certa, é ir lá praticar e fazer essa coisa correta e participar das 2 horas de adoração. Lucas quer dizer que uma das grandes características das primeiras comunidades é que eram comunidades de ação, de prática, de testemunho libertador. Não se trata de qualquer tipo de ação, mas de ação solidária e libertadora. Então a gente vai ver também, quando chegar nos Atos dos Apóstolos, como que eram essas comunidades, né? Então Lucas já vai anunciando no Evangelho que as comunidades precisam de ação, precisam de prática, como nós precisamos de ação e precisamos de prática. Então, nossa escola, como o Flávio falou da primeira escola, houve mudanças para que os mensageiros, olha só a palavra, os mensageiros do concílio pudessem estar presentes nas escolas. Quem é mensageiro aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7? 8, né? Tem 8 mensageiros aqui. São quantos mensageiros no concílio? Pelo menos 16 no feminino e 16 no masculino. Pelo menos isso, né? Já não fala nem de tudo, mas no mínimo 16, porque nós temos 16 mensagens a ser proclamadas no concílio. Então, aqui tinha que ter 32 mensageiros. Porque já foi tirada a escola de formação para mensageiros, para que os mensageiros pudessem vir para a escola de vivencial e formação, que agora é vivencial e formação, né? Então é isso aí, ó. Quer que nós tenhamos esse tipo de ação solidária e libertadora. Gente, se a gente não estuda, Silene falou isso a semana passada. Quando nós vamos para o concílio, nós sentimos dificuldades em dirigir os grupos. Porque nos grupos a gente precisa ter conhecimento. Porque proclama uma mensagem lá, e aí vem um anel, perguntar alguma coisa, e você não sabe nada. Você não sabe responder. Eu vou ver, vou ali, vou acolá. Então a gente precisa ter um mínimo de segurança para chegar nos grupos e responder o NEL. Naquele momento, mesmo que depois você não deu uma resposta completamente correta ali, do que ela queria ouvir, mas depois você conversa com um, conversa com o outro, depois no grupo você retorna aquele assunto e coloca. Mas o mensageiro, o que vai trabalhar no concílio, ele é formador, porque quem vai para os grupos não são só os mensageiros. Vão outras pessoas também. E onde é que a gente vai encontrar a formação? Aqui. Então, a gente tem que ter essa ação solidária e libertadora. E Lucas apresenta ainda as seguintes condições para seguir Jesus: viver uma pobreza radical,
não temer repressões, não fazer discriminação racial ou cultural, acolher principalmente e preferencialmente os pobres. A gente não tem nada disso, né? Aqui tudo é perfeito, não tem discriminação, não tem regressão de nada, a gente acolhe os pobres, a gente não tem discriminação cultural nem social, né? Então, perfeito, né? Está tudo perfeito. Então, se a gente pensar assim, nós não vamos fazer nada, né? Porque a gente está vendo o mundo ali agora. Eu estava vindo de Águas Claras nesse momento no carro de aplicativo, quando chega em cima do viaduto da ponte, né, para pegar aqui para a Estrada Parque, vem um cara tão doido do lado da Estrada Parque, que entra ali como se fosse para Vicente Pires, só que ele não entrou para Vicente Pires, ele entrou para onde a gente vinha, né? Se o motorista não fosse bom, ele tinha pego a gente em cheio, né? Para quê? Aí depois a gente veio conversando, para que tanta pressa? O que vai adiantar ele ter cortado o sinal vermelho, ter entrado no sinal vermelho, se daqui na frente ele vai ter que parar por algum ou outro motivo, né? Então são coisas que a gente precisa ver nos ensinamentos de Lucas, que você acolher de seguir Jesus, é viver em não temer regressões, não ter discriminação racial nem nada, porque hoje o mundo está virado de cabeça para baixo. E cabe a nós, como evangelizadores, e tentar, né, colocar nosso mundo de novo de cabeça para cima. Ser discípulo de Galileu significa seguir os passos de Jesus, acompanhá-lo junto a Jerusalém, onde cumprirá o seu destino, o seu êxodo. Vai sair, agora vamos sair, rumo ao Pai. Esse é ser discípulo de Galileu. Ser discípulo de Jesus Cristo inclui não somente a aceitação do Mestre, mas também uma identificação pessoal com o estilo de vida de Jesus e com seus compromissos com os pobres, que pode levar muitas vezes ao martírio como caminho para a ressurreição. Olha só o que é que diz o nosso movimento de concílio, né? A gente vai anunciar Jesus Cristo com seu estilo de vida. O concílio é testemunhal e vivencial, então você vai mostrar. Então, se você quer mostrar estilo de vida, segue o estilo de vida de Jesus Cristo. Porque você pode seguir Jesus Cristo em qualquer ambiente que você está. Você pode demonstrar o estilo de Jesus Cristo em qualquer lugar que você anda. Se você vai a um bar, se você vai numa praia, se você vai num restaurante, se você vai num parque, em qualquer lugar, você pode ser um seguidor de Jesus Cristo com o estilo de vida de Jesus Cristo, com compromisso. Quantas vezes, né, chega um perto de você e você já fica com medo, né? Se você está num restaurante, chega alguém, uma criança ou uma pessoa mal vestida, você já se retrai um pouco, né? Então a gente tem que pensar, meu Deus, como será que Jesus agiria se fosse ele estivesse aqui, né? Então são coisas que é para a gente refletir. Jesus vive a espiritualidade do conflito apesar do caminho da cruz. O clima predominante é de entusiasmo e alegria, cultivando assim a serenidade e a paz diante das tempestades. Então, o caminho da cruz de Jesus não foi fácil. Quem achar que foi fácil, né? Pensou, vamos fazer? Como é que Jesus andou até chegar à cruz? Quanto sofrimento ele passou? Quanta perseguição foi acontecendo com ele, né? Então, quando eu estava vendo essa série, The Chosen, eu ficava assim, oh meu Deus do céu, para que perseguir tanto essa criatura?
Porque fazia tanta coisa, pensava que não vinha aquele monte de soldado, aquela coisa tudo. Aí a gente vai entendendo a história, né? Assim, e refletindo, porque é uma série alegre. Jesus, aquele homem alegre, que ri, que brinca, que faz tanta coisa com aqueles apóstolos dele, né? E a gente pensa assim, pô, e esse Jesus aí que eu tenho que ser. Esse Jesus amigo, esse Jesus companheiro, esse Jesus alegre. Então é assim que eu vou fazer na minha vida, né? Para chegar no meu caminho da cruz, que todos nós estamos seguindo nosso caminho, né? Da cruz. Uma cruz diferente, mas nós temos, né? Então cada um, eu sei que nesse momento está passando por algum problema, alguma dificuldade. Nós estamos vendo a Sheila. Sheila não está aqui hoje, né? Você vê, a Sheila aqui domingo na barraquinha aqui, né, do cursilho, ela foi pegar umas tampas. Você vê como é que são. Escorregou, caiu, quebrou o dedo, né? Não está aqui hoje, está impossibilitado, está imobilizada, o braço e tudo mais. Então você vê, são coisas que ela falou assim, agora eu nem vou para o retiro também. Ela falando que nem vai para o retiro. Então são coisas que são cruzes que aparecem na nossa vida e que às vezes a gente não entende, né? Que às vezes Jesus quer que ela pare um pouquinho também, né? Às vezes não, com certeza, né? Porque as filhas ficam falando muito, mãe para, porque ela está com um problema disso, aquilo. E então ela nunca para. Então Jesus agora falou assim, não, agora você vai parar aí pelo menos uns 15 dias, né? Então é isso. Então cada um de nós temos o nosso caminho para a cruz. Então, visão teológica do Evangelho de São Lucas, ali era para ser versos, viu? MCC, sabe? Não tem aquele negócio do X que a gente põe esse MCC e São Lucas, eu não sei fazer slide. Então, por isso tem umas coisas aí. Podemos perceber que a visão teológica do Evangelho de São Lucas está intimamente relacionada com a mensagem do Cursilho, que mostra que o caminho da salvação está no seguimento a Jesus. E também na identificação pessoal com o estudo de vida de Jesus e com seu compromisso com os mais necessitados. E ainda que o caminho para a salvação inclui a participação de uma vida em comunidade, voltada para a prática e a ação, sendo sal, fermento e luz nos ambientes. É ou não é o Cursilho? Não é isso que a gente proclama nas mensagens do Cursilho? Evangelizar ambientes, ser sal, fermento e luz. Então o Evangelho de São Lucas, ele nos traz toda essa visão para estar ligado a Jesus Cristo, intimamente com Jesus Cristo, é viver e praticar essa ação de ser sal, fermento e luz. Vamos ver agora o resumo do Evangelho de São Lucas? Um pouquinho só um resuminho, só para não passar batido, 9:10. Está terminando. Então, nos capítulos de Lucas, de 1 a 3, é predito o nascimento e a missão de João Batista e de Jesus Cristo. Testemunhas atestam que o bebê Jesus é o Messias. Então, está lá nesses capítulos iniciais. Aos 12 anos de idade, Jesus ensina no templo. João Batista prega arrependimento e batiza Jesus. E Lucas registra a genealogia de Jesus nesses 3 primeiros capítulos. Nos capítulos 4 a 8, Jesus Cristo é tentado no deserto. Em Nazaré, ele proclama a si mesmo como Messias e é rejeitado, né? Pode vir coisa boa de Nazaré. Ele chama 12 apóstolos e ensina seus discípulos. Ele perdoa pecados e realiza muitos milagres. Então, nesses outros 4 capítulos, está narrando isso aí no Evangelho de Lucas. Nos capítulos de 9 a 14, os 12 apóstolos são enviados a pregar o Evangelho e a curar.
Então, aí já tem o envio dos apóstolos. Jesus Cristo alimenta mais de 5.000 pessoas e é transfigurado em uma montanha. Ele chama os 70 e envia-os a pregar. Ele ensina sobre discipulado, hipocrisia e julgamento. Ensina a parábola do bom samaritano. Então, acolher quem está ferido à beira da estrada. Lucas 15 a 17, Jesus ensina por parábolas, ele ensina sobre ofensas, fé e perdão. Ele cura 10 leprosos e ensina sobre a segunda vinda. Eu vou, mas volto. Eu vou, mas ressuscitarei, né? Nos capítulos de 18 a 22, Jesus continua a ensinar por parábolas. Jesus cura um cego e ensina Zaqueu. Ele entra triunfante em Jerusalém, chora pela cidade e purifica o templo. Ele prevê a destruição de Jerusalém e descreve alguns dos sinais que precederão essa segunda vinda. Ele institui o sacramento, ensina seus apóstolos e sofre no Getsemane. Ele é traído, preso, ridicularizado, ferido e interrogado. Então a gente vê aqui nesse capítulo 18 a 22 que começa aí já o sofrimento de Jesus, né? Até chegar à crucificação, depois a ressurreição. No 23 a 24, Jesus é julgado diante de Pilatos e Herodes e é crucificado e sepultado. Os anjos no sepulcro e 2 discípulos na estrada de Emaús testificam que Jesus ressuscitou. O Salvador aparece a seus discípulos em Jerusalém e promete a seus apóstolos que eles receberão o poder de Deus e ascende ao céu. Então a ascensão de Jesus Cristo ao céu, que ele vai, ressuscitou, mas primeiro ele chegou no meio dos apóstolos e disse: eu estou com vocês, mas virá aquele que infundirá o fogo abrasador para que vocês tenham coragem e saiam para evangelizar. Então isso aí é o Evangelho de São Lucas, né? Que está todo aí. Então, conclusão. A salvação é para todos. Preferencialmente pobres, doentes, excluídos, pecadores, mulheres e crianças. A gente falou isso aí todinho, né? Em todos os capítulos a gente vê isso aqui. A salvação acontece no cotidiano, através da escuta da palavra, do desapego dos bens terrenos, da oração insistente, da consciência da cruz e da glória. Então, é todo dia, não é só na quaresma, não é só no advento, né? É todo dia. A minha salvação acontece na minha luta do dia a dia. Eu tenho que lutar no dia a dia para poder ter consciência da minha cruz, mas que eu vou ter a glória eterna. Jesus é o educador que mostra o caminho da salvação e a comunhão com o Pai. Jesus faz de sua vida e mostra ato de humildade e entrega a Deus. Deus responde com a ressurreição, que revela e legitima o caminho de Jesus com o caminho da vida. Deus não rejeita ninguém, o seu povo escolhido está presente em todas as nações. Então isso aí é todo o resumo que tem no Evangelho de São Lucas. E peregrinar com fé é abrir caminhos. Então nós, como cursilistas, peregrinantes, temos que ser com fé, seguindo a palavra, seguindo os evangelhos, seguindo esse grande evangelista. Porque quando a gente vai lendo, a gente vê que a gente não sabe nada, que a gente leu nada. Eu, por exemplo, tenho uma memória muito fraca. Ixi, eu leio uma coisa aqui agora, daqui a pouco eu já não sei nem o que eu estava lendo, né? Então eu não consigo guardar muita coisa na minha cabeça, né? Então vai ficando assim, alguma coisa fica, outras vão embora. Então,
Hã? É, porque está cheia, é porque está cheia, né? Então, gente, com isso nós podemos viver o ano seco, atingindo todos os ciclos que a Sirlene falou na semana passada. Então, nós estamos aqui nesse tempo comum, onde Jesus dá início às suas primeiras pregações, e daqui a pouco nós vamos entrar nesse ciclo aqui, que é o ciclo da Páscoa, que é aqui a Quaresma, né? Nós vamos ter a Quaresma todinha, depois entra aqui na Semana Grande, né? Que é a Semana Santa, e o Tríduo Pascal aqui, os 3 dias, quinta, sexta, sábado, com a Grande Vigília e depois o domingo de Páscoa, né? E depois continua, né? A 8ª da Páscoa até chegar lá. Então, é isso aí. Então, nós queremos que nós, cursilistas, possamos estar sempre juntos, vivenciando o nosso ano litúrgico com muita fé e amando cada vez mais o Evangelho de Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigada. Agora você. Então, vou ficar aqui, a gente vai ficar